Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no canal Ensino e Palestra nós trabalhamos toda quarta-feira, por vezes na quinta-feira, mas entre quarta e quinta-feira nós estamos lançando o nosso vídeo da semana, onde nós pontuamos uma das lições da nossa revista Lições Bíblicas, o nosso guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A revista Lições Bíblicas está presente em todas as faixas etárias. E nós aqui no canal Ensino e Palestra trabalhamos exclusivamente com a faixa etária dos adultos, que nesse terceiro trimestre está trazendo o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O nosso comentarista é o pastor Douglas Batista, que está nos brindando com 3 meses de muito conhecimento. Nós já estamos na metade do trimestre, estamos aprendendo muitas coisas, estamos estudando muitos assuntos espinhosos, assuntos muitas vezes polêmicos, assuntos que nós precisamos colocar para a igreja, trazer para o povo de Deus, para que nós debatemos esses assuntos. Assuntos que estão hoje na cosmovisão cristã e como a cosmovisão cristã enxerga esses assuntos, como a igreja detalha esses assuntos, como a igreja reage a essa agenda pós-modernista que nós temos no mundo atual. E nós, como igreja, estamos combatendo, não pessoas, não homens, mas um sistema que está aí trazendo o espírito da Babilônia em nosso meio, mas não vai entrar. Ele está querendo entrar, ele está querendo se filtrar na igreja, ele está querendo denegrir a imagem do cristão, ele está querendo denegrir a imagem do homem, denegrir a imagem da mulher. E hoje nós vamos falar sobre desconstrução da masculinidade. Então, o mundo, o anticristo, na verdade não apareceu ainda. O anticristo não se manifestou, mas o espírito dele está presente. O seu espírito, o espírito do anticristo, o espírito da Babilônia está presente, desconstruindo aquilo que a Bíblia de Deus constrói. Mas nós estamos alicerçados e nós estamos firmados neste alicerce, neste empreendimento memorável, empreendimento indestrutível que é a igreja. E nós estamos lutando aqui pela causa do reino de Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante. Eu convido você para que se inscreva no canal, caso você não é inscrito, para que deixe o seu like, deixe o seu comentário. Isto para nós é muito importante. Muitas pessoas assistem o vídeo, nós agradecemos todos aqueles que o fazem, mas nós precisamos que as pessoas deixem um like no vídeo, que você deixe o certinho, o joinha, que você deixe um comentário, porque isso nos ajuda muito, mas ajuda bastante mesmo para que este vídeo seja levado para outras pessoas que também, com certeza, irão aproveitar este precioso estudo. Vamos juntos? Vamos então a mais uma lição aqui no canal Ensino e Palestra. Lição número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Na nossa revista nós temos o nosso texto áureo que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 15. A verdade prática, que é o resumo da lição, é a centralidade da lição, diz assim: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ruth, capítulo 4, versículos 7 ao 12. Vamos ler o primeiro e último versículo dessa leitura bíblica em classe. Mas é importante que você faça a leitura de todo o texto para contextualizar o estudo que nós estamos começando aqui. Havia, pois, já de muito tempo, este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Lá no versículo 12, e seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Este é o nosso texto base, é a nossa leitura bíblica em classe. Antes de nós iniciarmos com o primeiro ponto, nós precisamos definir desconstrução. A palavra desconstrução foi criada na década de 60 por um filósofo francês chamado Jacques Derrida. Ele era filósofo da linguagem. Para ele, a linguagem traduzia a opressão, a contradição existente na humanidade. Essa ideia foi defendida pelos seguidores do marxismo e também do materialismo dialético. Opa,
Materialismo dialético? O que vem a ser isso? O materialismo dialético é uma concepção filosófica e método científico que tem o objetivo de compreender a realidade a partir das grandes transformações da história e das sociedades humanas, compreendendo que a realidade é concreta, ou seja, é material. Nosso primeiro ponto, nosso primeiro tópico, a masculinidade bíblica. Primeiro subtópico, a criação divina do ser humano. Segundo subtópico, características da masculinidade. Terceiro subtópico, a liderança masculina. O homem. Deus criou a raça humana. Criou seres binários, masculino e feminino. Lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia, capítulo 1, versículo 27, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O homem, e aqui eu falo homem, ser humano, foi criado à imagem de quem o criou. O homem e a mulher, agora eu falo de gêneros, foram criados com suas devidas particularidades. Elas foram implantadas pelo autor da vida. O homem, hoje, nasce homem. A mulher, hoje, nasce mulher. Possuem características muito específicas. Mas vamos falar sobre o homem. Na próxima semana, nós estaremos trabalhando aqui sobre a feminilidade. Hoje, o homem nasce homem, a mulher nasce mulher. Mas querem mudar isso aí. Já vamos, daqui a pouquinho, falar um pouquinho mais sobre isso. O homem é um ser moral. Sabe o que é certo e sabe o que é errado. Um ser moral define, distingue o que é errado e o que é certo. Deus, os anjos e o homem são seres morais. A diferença é que o homem também é um ser sexuado. O homem foi criado à imagem de Deus. O homem é a coroa da criação divina. O homem recebeu a incumbência de reinar e de dominar, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. O homem é colocado como zelador da criação, o guardião da criação divina. O homem é colocado no jardim do Éden. O homem recebe liberdade para agir e tomar suas próprias decisões. Adão escolheu o nome de cada animal, está em Gênesis capítulo 2, versículo 20. O homem deveria encher a terra. E aqui notamos que a sexualidade é uma ordenança divina, lá em Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25. Mas o homem nasce homem, a mulher nasce mulher. E o sexo neutro? O que vem a ser o sexo neutro que está sendo tão propagandeado em nossos dias? Grupos ideológicos querem impor uma solene aberração. Esse é o nome, aberração, em letras garrafais, aberração sobre o nascimento humano. O chamado nascimento neutro ou sexo neutro. Mas o que é isso? Simplesmente essa teoria afirma que ninguém, olha só, ninguém nasce menino e ninguém nasce menina, ninguém nasce masculino e ninguém nasce feminino. Essa criança irá desenvolver-se e decidir o sexo pelo qual ela irá se definir. Imagine, por exemplo, um menino de 12 anos dizendo aos pais que não se sente bem com o sexo masculino e quer tornar-se uma menina. Esse pequeno indivíduo não reúne condições emocionais, condições psíquicas e condições racionais para tomar essa decisão. Acontece que esses grupos ideológicos querem algo pernicioso. Permitir à criança a possibilidade de trocar de sexo. E aqui vai uma perguntinha básica. Caso essa criança se arrependa posteriormente, depois de ter passado por um tratamento hormonal, hormônios, depois de passar por um tratamento cirúrgico, um tratamento traumático, como fica? Ora, quem tem filhos sabe que hoje o menino quer ser astronauta e amanhã pediatra. A menina quer ser bailarina hoje e amanhã já fala com entusiasmo em se tornar uma dentista. Ainda estão em formação de suas personalidades. Ainda estão em formação as suas personalidades. As suas características estão se formando. Mas querem macular a essência de nossas crianças. E isso não pode ser admitido. É preciso um freio nessas ideologias que dizem proporcionar liberdade
mas acorrentam as pessoas. E o que o médico fala hoje ao retirar do ventre da mãe o bebê? Como identifica a criança? Certo, pela sua genitália, menino ou menina. Tão simples e tão natural, tão correto e tão assertivo. Como querem que o profissional de saúde fale para a mamãe? Nasceu? Pois, depois que a criança vai decidir, depois que a criança vai saber o que ela quer ser, o parabéns para você é porque nasceu um ser humano para você cuidar, para você amamentar, para você proteger. E depois esse ser humano decidirá o que quer ser. Você consegue imaginar essa cena? Mas para que tudo isso? Por que tudo isso? Sabe por quê? Sabe por que esses grupos querem isso? Porque alguém disse que o homem é o último obstáculo. O homem nasceu como joia da criação, o baluarte, a obra-prima homem, aqui eu falo homem e mulher. Como Satanás não pôde nada criar, não pode criar, ele quer destruir. E conseguiu, através do pecado de nossos pais Adão e Eva, separar a criatura do seu Criador. Alguém falou que o último obstáculo a vencer, o último obstáculo a ser vencido é o homem. E por isso, afeminar ele faz parte do processo. Por isso, afeminar ele faz toda a diferença. E uma completa e absurda descaracterização dos valores, existe uma tendência perversa de minimização da masculinidade, de inferiorizar o homem. O machismo, no sentido de um homem totalitário, que diz ser dono da mulher, o seu patrão, aquele que manda e ela obedece, isso não é nada salutar. O machismo que impõe sofrimento aos demais seres humanos, bruto, que menospreza e oprime a mulher, não é ratificado por nós. Nós rechaçamos veementemente tal comportamento. É importante que o homem consiga conviver, convivência é a palavra, com as pessoas ao seu redor, com respeito, com consideração para com todas as pessoas. Mas para combater o machismo, não existe a necessidade de afeminar o homem. Deve haver um equilíbrio para o convívio social. Nós estamos vivendo em uma época onde parece que falar grosso, entenda, falar grosso quanto ao tom de voz. Não esbravejando, não gritando, não xingando. Falar grosso pelo timbre de voz. Pois bem, parece que o falar grosso está sendo ridicularizado. E mais, quase proibido. Esse assunto que nós tratamos nesse estudo parece tão óbvio, parece tão desnecessário. A sua abordagem parece tão desnecessária, mas devido à agenda pós-moderna que nós estamos vivenciando, ele precisa ser trazido à tona. Esse assunto precisa ser analisado e precisa ser discutido. Perdoe a minha analogia. Talvez um tanto quanto simplista, confesso. Mas imagine um leão com uma imensa juba, porte de dar inveja e causar medo nos demais animais da floresta, um olhar penetrante. Imagine esse mesmo leão tendo a sua ferocidade anulada, ficando rebaixado a um simples e pacato gatinho de um tamanho avantajado. Guardadas as proporções, é isso que querem fazer no homem. O ser forte, viril, rebaixado a um fraco, sem identidade, sem personalidade. Bem-vindo, bem-vinda. Esse é o ideal do pós-modernismo. Nosso segundo tópico, a erosão da masculinidade. Apologia à homossexualidade, responsabilidade negligenciada, crise de liderança são os subtópicos a analisarmos. O papel do homem. Qual é o papel do homem na sociedade? Qual é o papel do homem na família? O homem precisa ter consciência de que é um ser criado por Deus e transporta em si as características de seu Criador. E ele, Deus, criou o homem com suas próprias mãos.
Por isso temos atributos comunicáveis como personalidade, inteligência, raciocínio. O homem deve ser o provedor da casa. Claro que nós sabemos que hoje em dia temos muitas mulheres que trabalham para ajudar no sustento e até muitas vezes elas próprias são responsáveis em sustentar o próprio lar. E isso é louvável. Fala de mulher, ela, por mais segura e forte que seja, necessita da proteção de uma figura masculina. Ela deve ser amada e respeitada pelo homem. O homem deve ser o líder do lar. Líder, não chefe. Líder, não patrão da sua esposa. O homem deve ser protetor, não aprisionador. Protetor, não escravizador. E a homossexualidade? Nós respeitamos incondicionalmente, grife, incondicionalmente, toda e qualquer forma de pensamento e orientação religiosa, moral e sexual. Nossa cordialidade e o nosso respeito a todos. Em letras garrafais, nossa cordialidade, nosso respeito a todos. Como cristãos regidos pela palavra de Deus, entendemos que o relacionamento sexual só pode se dar entre um homem e uma mulher, devidamente casados, diga-se de passagem. Pessoas do mesmo sexo não poderão efetivar o ato sexual de uma maneira satisfatória e natural. Nós não somos homofóbicos e repudiamos categoricamente, com todas as nossas forças, o desrespeito, o menosprezo e a violência contra qualquer pessoa. Entendemos como cristãos que somos responsáveis pelos nossos corpos e o uso racional e lógico deles. Hoje em dia estamos vivenciando um patrulhamento ativista, um patrulhamento ideológico, que não quer apenas o respeito, mas a aceitação clara e restrita de toda e qualquer forma de comportamento. A isso nós rechaçamos veementemente, pois vivemos em um Estado democrático de direito que nos dá o amparo de expressar nossas opiniões e ideais, amparados pela Constituição Federal. Nosso terceiro tópico, Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Primeiro, modelo de generosidade. Segundo, modelo de responsabilidade. Nós estudamos anteriormente aqui sobre Ruth, Noemi e também Boaz. E eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para você assistir. Por isso eu não vou aqui fazer um comentário sobre esse personagem. Então você tem a oportunidade de assistir o vídeo que eu vou deixar na descrição do canal e também lá no final deste vídeo eu vou deixar o link para você assistir ele, ok? Maravilha? Concluindo, o homem deve ser protagonista, não bobo da corte, como querem alguns representantes de grupos ideológicos. O homem é forte, respeitador, culto e pacífico, não um ser patético. Não se pode deixar ser utilizado apenas como uma caricatura. O homem é uma criatura criada para louvar ao seu Criador e cuidar daqueles que estão sob sua responsabilidade. E para isso deve ser viril, deve ser forte, deve ser inteligente, deve ser amável e deve ser masculino. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua atenção. Se gostar do vídeo, deixe o seu ok, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal. Isso vai nos ajudar muito para nós crescermos aqui na plataforma. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.